vivenciar o projeto de Deus. Uma celebração penitencial nos ajuda a compreender a dinâmica concreta da nossa fé e a entrar em sintonia com esse Deus que vem para nos ajudar a passar pelo processo de conversão. Durante toda a quaresma, toda a liturgia nos leva para essa experiência. E aí cada leitura proclamada vai nos ajudando a entender qual é o mistério que deve mover a nossa vida, qual é a situação que deve ser transformada na nossa história. A primeira leitura de hoje traz como consequência concreta um grupo que planejava uma vingança contra alguém que estava proclamando a palavra. E aí a gente começa a perceber que as perseguições já começam desde o Antigo Testamento. São perseguidos aqueles que incomodam, são perseguidos aqueles que acreditam numa verdade, que às vezes toca no coração do outro e desconcerta as estruturas. O perseguido é aquele que faz a sua vida uma opção concreta naquilo que Deus quer fazer. Aqui eu não estou falando de mania de perseguição, mas eu estou falando de uma perseguição concreta que surgia a partir daqueles que tramavam armadilhas contra os outros, diz a primeira leitura. E parece que a gente vive num mundo assim, onde as pessoas vivem armando coisas para que as outras caiam, para que as outras sejam destruídas, para que elas não consigam obter os seus sonhos ou os seus sucessos. Parece que alguém sempre tem que perder para que eu possa ganhar. E aí a palavra vai nos dizer que a vida deveria ser um jogo onde todos ganhassem. E nesse ganhar juntos nós descobriríamos o sentido concreto daquilo que Deus está dizendo, daquilo que Deus quer revelar, daquilo que Deus quer mostrar. Mas ao mesmo tempo, a leitura nos leva para uma experiência profunda. Pode até ser perseguido, mas quando Deus ocupa o centro da sua vida, essa perseguição ela não dura por muito tempo. Quando você está em oração, ela não vai persistir. Quando você está no jejum, ela não vai persistir. Quando você está na penitência, ela não vai persistir. Por isso a quaresma nos diz isso. Quando eu faço uma opção pelo Cristo, ou pela sua palavra, eu não vou ser compreendido, eu vou ser criticado, eu vou ser julgado, eu vou ser muitas vezes não acolhido. E é isso que acontece muitas vezes com você, criatura. Quantas vezes você começa a viver uma experiência de fé? Você está caminhando na graça, você está na oração, você está na entrega, você está vivendo aquilo que é o propósito de Deus. São onde aparecem as maiores críticas, porque as pessoas não entendem, elas ficam incomodadas com aquilo que você trouxe para a sua vida como sinal de valor. E aí a palavra parece que ela vai ganhando um sentido para nos levar para uma experiência concreta daquilo que somos. E Jesus passa pela mesma situação. Só é olhar o evangelho de hoje e começar a perceber como as pessoas não compreendiam quem ele era. Continuação do evangelho de ontem. Vocês não me conhecem, vocês não dão testemunho daquilo que o Pai pede, dizia Jesus. Eu faço aquilo que o Pai faz. E eu não preciso testemunho de ninguém, porque as minhas obras já dão esse testemunho. E aí a gente começa a mergulhar nesse projeto de Jesus, quando ele hoje vai nos dizer de uma forma tão simples, caminhando no meio daquele povo, que eles ainda não tinham compreendido o verdadeiro sentido da verdade. Olha o que o povo diz: nós sabemos de onde ele vem, o Messias, ninguém sabe da onde ele virá. Será que agora eles estão acreditando nesse Jesus que está proclamando tudo isso? Eles estavam diante do Filho de Deus e não conseguiam enxergar. Tamanho era o orgulho, porque de vez em quando a gente é assim. A palavra está na nossa frente e nós não queremos acolhê-la. A mensagem está sendo gritada aos nossos ouvidos e nós não queremos acolhê-la. Observa, alguém da sua casa fala um monte de coisas para você. Diz para você que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que mudar isso, que você tem que mudar aquilo, que você tem que fazer assim, assado, e você não escuta. Chega alguém de fora, fala a mesma coisa e você acolhe numa gratidão enorme. Às vezes você está tão acostumado com alguém que está do seu lado, que você já não quer escutar mais. Aí você vai em outro lugar, uma pessoa diz uma palavrinha, você quase morre dizendo: ah, que lindo. Fica lá um mês que você não quer mais. Aí a gente começa a entender o mistério de Deus. O mistério de Deus era novidade todos os dias, quando eu tiro todas as amarras para poder acolher. Imagina quando seu marido fala uma coisa com você. Por mais que você já o conheça, muitas vezes pela reação normal da vida, só porque foi ele que falou, você não quer escutar. Só porque foi ele que falou, não é interessante. Ou poderíamos pegar qualquer outra situação. Era o que fizeram com Jesus hoje. Ele estava no meio deles, falava e eles diziam: esse aí
nós sabemos de onde ele é lá de Nazaré, é filho de José. Ele não é aquele filho do carpinteiro, filho de Maria? Que dia que ele vai ser o Messias? E não compreendia a mensagem. Cuidado, nessa sexta-feira hoje, o propósito é: desarme-se diante daquilo que Deus está dizendo. Desarme-se diante daquilo que Deus está trazendo. Se você tem preconceitos, ou se você muitas vezes persegue alguém, criatura, comece a olhar para a sua vida. Por que eu tenho que perseguir ou armar coisas para a vida de alguém? Por que a gente tem que criar situações para que o outro caia e não para que ele se levante? E aí a palavra vai dizendo para nós a necessidade profunda de rever aquilo que somos, de rever os nossos sentimentos, de rever as nossas ações, de rever aquilo que trazemos, para dar um passo em direção àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes você tem uma unção tão grande e você fica muitas vezes olhando para o outro e querendo ver a unção dele. É tão bonito quando a gente começa a perceber que o ser humano é humano, que todo mundo tem defeitos, que todo mundo tem defeitos. O único que não tinha era Jesus Cristo, mas todos nós temos defeito. Isso não tira de você a sua unção, isso não tira de você a possibilidade de ser anunciador e anunciadora de Deus. Deixem que te perseguem. As bem-aventuranças já diziam: felizes são aqueles que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Se a sua perseguição é porque você vive a palavra, se você coloca em prática aquilo que ele está pedindo, então vale a pena levar todas as bordoadas do mundo. E aí você vai entendendo que hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: eu caminho no vosso meio e vós não me conheceis. O povo estava cego, porque não queria ver que ali na simplicidade Deus estava. Tem gente que só quer o extraordinário, e Deus é simples. Deus é de uma mansidão desconcertante. Por isso que muitas vezes a gente não consegue tocá-lo, porque a gente quer sinal, a gente quer coisas para ver, coisas para tocar, e coisas muitas vezes que vão... Não, ele pode até manifestar assim em alguns momentos, mas é no cotidiano, na nossa vida, que ele vai se fazendo. Não deixe o Cristo passar de qualquer jeito pela sua história. Fazer experiência dele é acolhê-lo em espírito e em verdade. E a palavra diz: ele estava no templo, ele ensinava com autoridade, ele falava aquilo que o Espírito revelava, como sinal de graça insondável. Que nessa celebração de hoje, nessa celebração da penitência, se você puder, coloque a mão sobre o seu peito e pense agora: quais são as pessoas que eu tenho perseguido? Quais são aquelas que eu não tenho acreditado mais nelas? Quais são aquelas hoje que precisariam ser amadas e pelas quais eu precisaria rezar hoje por elas? Quais são aquelas que deveriam ser acolhidas de verdade? E se coloque hoje nessa celebração penitencial, olhando para você e não para o outro, olhando para a sua história, para aquilo que você faz, para aquilo que você fala, para aquilo que muitas vezes sai da sua boca que pode ser sinal de destruição. Coloque hoje diante do Senhor todo o seu coração e peça a Ele hoje uma mudança profunda. Diga para Ele hoje tocar nesse coração e realizar a transformação que precisa ser realizada. E diga para Ele: essa celebração, Senhor, no meu sacrifício, na minha penitência de hoje, eu ofereço pela salvação de toda a minha casa. Eu ofereço pela salvação da minha família. Eu entrego, Senhor, diante da Tua graça infinita. É por isso que a gente acorda mais cedo, para poder entregar para Ele os sinais da nossa própria história sendo transformada em sinal de gratuidade. Deixem falar, deixem criticar. Se você está caminhando diante de Deus, é esse o prêmio. É esse o prêmio para aqueles que querem fazer uma experiência profunda desse amor que transforma toda a nossa vida. Por isso, nessa celebração de hoje, entregando aquilo que somos e que temos, nós nos deixamos transformar por esse amor que vem do Senhor e que resgata toda a nossa vida.